Olá, meu amigo concurseiro, tudo bem? Vamos para cima? Vamos trabalhar hoje o assunto mais importante que existe no edital. É a concordância, tá? Por que eu estou falando que é a parte mais importante? Geralmente você fica associando ao texto, né? O maior valor que pode existir para um edital, para uma prova, é a análise textual, a análise semântica, interpretativa. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. A concordância é a base da interpretação. Como vou interpretar quem praticou, quem sofreu uma ação, que característica está associada a que termo, se eu não tiver uma base de entendimento da concordância? Então, sem concordância, você não vai nem para frente, nem para trás, você não vai para lugar nenhum, não. A prova de língua portuguesa é toda sustentada pela base da concordância. Então, nós temos que trabalhar a concordância de maneira organizada, completa e estratégica. Adianta você encarar a concordância de uma maneira puramente gramatical, como se você estivesse aí na década de 80. E nem também você vai poder trabalhar a concordância de maneira irresponsável, confiando apenas na experiência que você tem de uma sonoridade que você acha estranha ou não. Tem muita gente em concurso público que vai ter que melhorar muito ainda essa noção de análise de concordância. Porque, veja bem, o cara que está ganhando dinheiro para elaborar as questões da sua prova, os itens da sua prova, ele está exatamente esperando te surpreender. Então, essa análise baseada no critério do aspecto de estranheza, tem gente que fala assim, essa construção aqui ficou muito estranha, então ela deve ser errada. Já imaginou um negócio desse? É muito amadorismo, é muita ingenuidade confiar apenas no aspecto de estranheza. Então, nós não vamos cair nessa, nós temos a manha, nós vamos trabalhar dentro de critérios, de estratégias, tá bom? Então, nós vamos organizar, dividindo a concordância em duas fatias. A concordância nominal e a concordância verbal. A concordância verbal, ela vai ser trabalhada dentro de um padrão de obediência. A gente vai começar combinando que o verbo vai variar de acordo com o seu sujeito. Ou seja, se eu descubro quem é o sujeito da ação, eu tenho aí mais de meio caminho andado já. Se o meu sujeito, por exemplo, estiver no singular, o verbo fica no singular. Se o meu sujeito estiver no plural, o verbo fica no plural. Então, basicamente, vai ser a nossa missão encontrar o sujeito, perceber como ele se comporta e, a partir daí, saber como o verbo deverá também se comportar. Até porque, para ter concordância, eu dependo dessa organização, dessa harmonia, né? Concordância é isso, é harmonia, é equilíbrio. No caso da nominal, nós também vamos preservar a harmonia, o equilíbrio. Como? Imagine que eu tenha 3 características atribuídas ao mesmo nome. Eu pego, por exemplo, carro. Eu posso dar uma característica, carro novo, posso dar 2, carro novo e caro, posso dar 3, novo, caro, bonito, e por aí vai. Posso dar quantas eles quiserem colocar lá na questão, luxuoso e por aí vai. Essas características todas estão atribuídas ao mesmo núcleo, que é a palavra carro, neste exemplo que eu estou dando para você. Para ter concordância nominal, todas essas peças, estou considerando essas características como peças. Todas essas peças precisam estar alinhadas. Se todas elas se referem à palavra carro, que é uma palavra no masculino singular, eu devo preservar este alinhamento colocando todas elas também no masculino singular. Basicamente é isso. Os pormenores, os detalhes são importantes também, mas são menos importantes. Quando se trata de uma cobrança de concordância, o que vale mais, o que mais conta é a regra geral, porque é daí que surge a noção de clareza, organização e entendimento daquilo que você construiu, tá certo? Então nós vamos começar o nosso estudo trabalhando a concordância verbal, da regra geral para os casos especiais. Vamos para o nosso primeiro slide. Veja bem, regra geral diz, o verbo deverá concordar com o seu sujeito. É lógico que o sujeito pode estar antes do verbo, pode estar depois do verbo, pode estar por perto, pode estar longe. Então eu dependo de uma análise que me permita encontrar o sujeito. Na frase, nunca foram tão enganados os nossos representantes. Primeira coisa que eu faço é perceber a presença do verbo foram. Perceba que o verbo foram está no plural, então será correto também investigar o sujeito para saber se ele está no plural. Na frase, nunca foram tão enganados os nossos representantes, quem é que está sendo enganado aí? Os nossos representantes. Então, se o sujeito, os nossos representantes, está no plural,
o verbo deverá estar no plural, como realmente está. Então, nesta frase, eu tenho uma harmonia, eu tenho uma concordância verbal. O verbo está variando no plural, porque o seu sujeito está no plural. O detalhe aqui é que nós temos apenas um núcleo, que é representantes. Se o núcleo representantes está no plural, o verbo vai para o plural. Se eu tiver, por exemplo, um núcleo no singular, o verbo vai para o singular. Isso é o que acontece quando eu tenho apenas um núcleo, tá certo? Vamos para frente? Olha só. E agora, como é que eu faço quando o sujeito é composto? Ou seja, eu tenho mais de um núcleo. Veja que nesses exemplos eu usei o núcleo professor e usei o núcleo aprendiz. Portanto, imagine comigo o seguinte. Quando eu tinha apenas um núcleo, só precisava saber... Deixa eu voltar aqui. Quando eu tinha apenas um núcleo, eu só precisava saber como o núcleo se comportava. Se ele estava no singular, se ele estava no plural, encontrar o núcleo e pronto. Agora, quando eu tenho mais de um núcleo, eu tenho que começar a me acostumar com o fato de que eu preciso analisar a posição do verbo. Ou o verbo está antes, ou está depois dos núcleos. Veja que eu tenho um núcleo professor e tenho um núcleo aprendiz. O verbo pode estar antes ou pode estar depois. Quando o verbo está antes, eu tenho duas opções, uma bem familiar e uma bem estranha. A opção que eu tenho, que é bem estranha, é a de concordar com o núcleo mais próximo. Eu vou ter a opção de concordar apenas com o núcleo mais próximo. Observe que o meu núcleo mais próximo aí é a palavra professor, está no singular, pois numa boa eu posso colocar o verbo no singular. Chegou, professor e aprendiz. Eu entendo que é realmente muito estranha essa construção. A sonoridade dela não é nada familiar, ela é realmente muito estranha, mas é correta. Você, quando parte para uma análise com mais de um núcleo, você tem essa opção de concordar apenas com o núcleo mais próximo. Então, eu tanto posso dizer chegou, professor e aprendiz, como posso colocar o verbo no plural concordando com todos os núcleos ao mesmo tempo. Chegaram, professor e aprendiz. Então, é muito fácil. Se eu tenho mais de um núcleo, basta saber se o verbo está antes ou depois. Se estiver antes, ou eu coloco no singular concordando com o núcleo mais próximo, professor, que é singular, ou eu boto no plural concordando com todos os núcleos ao mesmo tempo. Um detalhe. Neto, e se o núcleo mais próximo já estiver no plural? Por exemplo, professores. Aí, colega, você só vai ter a opção de plural mesmo. Se você quiser concordar com o mais próximo, está no plural professores? Vai ficar no plural o verbo. Se eu quiser concordar com todos os núcleos, a minha opção não é de plural, então só vai ter plural. Aqui, ele não foi bobo nem nada e me deu professor e aprendiz, sendo que professor é o núcleo mais próximo e está no singular. Então, eu tanto posso deixar chegou, professor e aprendiz, como posso botar no plural chegaram, professor e aprendiz. Bem, se eu tiro o verbo de antes e jogo para depois, aí ele só tem essa opção, ficar no plural para concordar com todos os núcleos. Aqui embaixo eu mudei apenas os núcleos, mas eu continuo tendo mais de um. Os núcleos agora são eu e você. Então, observe, ou o verbo está antes ou está depois. Quando o verbo está antes, eu tenho a opção de concordar apenas com o núcleo mais próximo. No caso aí, o núcleo mais próximo é a pessoa eu. Então, eu vou poder dizer cheguei, eu e você. Ainda ficou um pouco mais estranho, né? Mas é isso mesmo. Você tem que se acostumar, tá? Eu até brinco em sala dizendo que estranho seria se não estivesse estranho lá na prova. Seria estranho se tudo fosse fácil, se tudo fosse como a gente faz no dia a dia, né? Aí é que seria estranho, você ficaria com o pé atrás. Então lá a frase que ficou ficou assim incomum, ficou um pouco estranha, é comum, é normal para a prova, né? Então eu tenho cheguei, eu e você, e a outra opção que eu tenho é botar no plural para concordar com todos os núcleos. Chegamos, eu e você. Por que ficou chegamos e não chegaram? Porque quando junto eu e alguém vira nós. Então o plural vai ter que concordar com eu e você, né? Chegamos, eu e você. Se eu levo o verbo para depois, só posso plural, chegamos. Então é isso. Vem aqui para mim, ó. Quer dizer então, Neto, que a análise mais importante da concordância é essa regra geral aí. Como é que a coisa funciona? Vou analisar um item, uma alternativa de alguma questão. Eu percebo primeiro o verbo. Encontrei o verbo, ou ele está no singular ou ele está no plural, né? Para saber se isso aí é certo ou não, eu vou descobrir quem é o sujeito dele. Pode estar perto, pode estar longe, pode estar antes, pode estar depois. Você tem que procurar saber quem praticou aquela ação, quem sofreu aquela ação. Bem,
Encontrou o sujeito, você vai descobrir quem é núcleo e quem não é. Você vai procurar saber ali quem é núcleo e quem não é. Tendo apenas um núcleo, quem manda é o núcleo e acabou. O núcleo está no singular, verbo no singular. Núcleo está no plural, verbo no plural. Se eu tiver mais de um núcleo, aí eu vou precisar saber se o verbo está antes ou depois. Aí a posição começa a importar, a interessar para você. Se eu tenho mais de um núcleo e o verbo está antes, duas opções. Uma bem estranha, que é aquela que concorda só com o núcleo mais próximo, e a outra opção é deixar no plural para concordar com todos os núcleos. Se eu tiro o verbo que está antes e jogo para depois, só pode ser plural para concordar com todos os núcleos. Você vai ter que memorizar isso aí, não adianta, tá? Essa parte de dizer o que pode e o que não pode ser feito quando eu tenho mais de um núcleo, você vai ter que memorizar. Mas é muito simples, você consegue, eu tenho certeza que aí desse outro lado aí tem potencial de sobra, né? Muita garra, com certeza. Então vamos continuar. Agora, nós vamos para um verbo rebelde. O verbo ser, ele é um verbo rebelde. Por que, Neto, que ele é um verbo rebelde? Ó, a regra geral dizia que o verbo varia de acordo com o seu sujeito. Se o verbo está no singular, é porque o sujeito está no singular, né? Se você encontrar um verbo no plural para ser correto, é porque o sujeito está no plural. Então eu tenho esse vínculo, né? Esse link com o sujeito, essa dependência, né? Essa obediência. Pois bem, o verbo ser não quer saber disso aí, não. O verbo ser, ele pensa assim, ó. Eu não dependo do sujeito. Não sou capacho do sujeito. Não sou. Não devo obedecer ao comando do sujeito. Aí você deve estar pensando, e agora? Como é que eu vou saber se ele vai para o singular ou para o plural? Qual é o critério que eu vou usar? Ora, aí é que nós vamos nos organizar. É aí que mora a estratégia. É aí que você encontra o divisor de águas. Quem estuda em preparatório e quem estuda em casa. Quem estuda e quem não estuda. É aí que você encontra a estratégia que faz você ser um campeão, você ser um aprovado e o outro não. Lá na gramática, para você estudar o verbo ser, você encontra aí, meu amigo, no mínimo 7 regras. Cheias de classificação, cheias de complicações. Nós vamos fazer na manhã, nós vamos combinar assim, ó. Se liga. Primeira coisa, quem manda no verbo ser é pessoa. Tá lá a frase? O verbo ser, ele é um verbo de ligação, certo? Então vamos imaginar que ele esteja ligando dois extremos. Eu olho para o lado de cá, olho para o lado de lá. Se tiver pessoa, é com a pessoa que ele concorda. Independente de ser sujeito ou não. Se você encontrar o verbo ser, procure saber se tem pessoa na frase. Se tiver pessoa na frase, é com a pessoa que ele concorda, sendo sujeito ou não. É só isso. Olha o que a gente está combinando. Você só vai procurar saber se tem pessoa. Vamos para a frase? Vamos aqui, vamos para o material. Ó. Observe que nós temos aí esta primeira frase. Nossas melhores lembranças é Maria. Do lado de cá, eu tenho o núcleo lembranças. Do lado de lá, eu tenho o núcleo Maria. Lembranças não são pessoas. Maria é pessoa. Com quem esse verbo vai concordar? Com a Maria, que é pessoa. Então, em primeiríssimo lugar, quem manda no verbo ser é pessoa. Se eu encontrar pessoa de um lado ou de outro, quem vai comandar a variação do verbo ser é a pessoa. Como Maria é singular, eu fui lá, ó, botei no singular. Nossas melhores lembranças é Maria. É assim que se faz. Número 2, termo no plural. Como é que é isso, essa história de termo no plural? Deixa eu te explicar. Imagine que na frase não tenha pessoa, como nessa aqui, ó. Aquilo eram bobagens da infância. Do lado de cá eu tenho aquilo, não é pessoa. Do lado de lá eu tenho bobagens, não é pessoa. Então com quem ele vai concordar? Com quem tiver no plural. Quem é que está no plural aí? Bobagens. Pois o verbo ser, ele olha para um lado, olha para o outro, procurando saber se tem pessoa. Se não tiver, ele vai no embalo de quem tiver no plural. Ele olha para um lado, olha para o outro, para saber quem está no plural. Se alguém tiver no plural, é com essa que ele vai concordar. Aquilo eram bobagens, concordando com bobagens. Mais uma vez, mostrando para você que ele não tem o rabo preso com o sujeito, não. O sujeito aí é o pronome aquilo, está no singular, mas mesmo assim ele foi para o plural para concordar com a palavra bobagens. Beleza. Tópico número 3, peso, medida, quantidade. Bem, nesta frase, de Teresina a Parnaíba são 300 quilômetros, observe que eu usei essa quantidade aí, 300 quilômetros. É uma medida, né? É uma medida, uma quantidade. Bem, toda vez que eu tiver medida, quantidade, das duas uma. Ou eu apenas vou citar essa quantidade,
Veja que nessa primeira frase, de Teresina a Parnaíba são 300 quilômetros, eu não falei nada sobre esses 300 quilômetros. Não disse se é muito, se é pouco, se é perto, se é longe, se é cansativo, se é ótimo, não falei nada. Então, quando eu tenho quantidade, só preciso saber se eu dei alguma característica para a quantidade ou só apenas citei. Quando eu digo, por exemplo, assim, ó, o prêmio são 2 medalhas. O prêmio são 2 medalhas. O são está no plural concordando com quem? Com a quantidade, 2 medalhas. Porque eu não falei nada sobre essas 2 medalhas. Agora, olha como ele vai ficar no singular quando eu dou uma característica. Ó. 2 medalhas é pouco. Veja que eu dei essa característica dizendo que é pouco. Aí ele ficou no singular, é pouco. De novo, o prêmio são 2 medalhas. Por que foi para o plural são? Porque eu apenas citei a quantidade, não falei nada sobre elas. Quando eu montei o exemplo, volte para mim, ó. Quando eu montei, vou repetir. O prêmio são 2 medalhas. O verbo está no plural, concordando com 2 medalhas, porque eu não falei nada sobre elas. Quando na outra frase eu digo 2 medalhas é pouco, foi para o singular, foi para o singular, porque eu dei essa característica. Então agora no material, vamos para o material. De Teresina a Parnaíba são 300 quilômetros. Está no plural porque eu não falei nada sobre esses 300 quilômetros. Apenas citei. Na frase seguinte, eu peguei a mesma quantidade de propósito, 300 quilômetros, e agora o verbo ficou no singular. Por quê? Porque agora recebeu uma característica. 300 quilômetros é pouco, é muito, é ótimo, é péssimo. Dei uma característica, ele fica no singular. Venha para mim. O verbo ser, quando eu encontro numa frase, ele é verbo de ligação, ele liga 2 extremos. Ele olha para um lado, olha para o outro, para saber se tem pessoa na frase. Se ele encontrar pessoa, é com a pessoa que ele concorda, independente de ser sujeito ou não. Se não tiver pessoa, ele concorda com quem tiver no plural. Se eu encontrar uma quantidade, uma medida, uma quantidade, das duas uma. Ou eu apenas cito essa quantidade, e aí ele varia normalmente, ou então eu dou uma característica. Quando eu dou uma característica, aí ele fica invariável. Se você disser assim, ó, o salário são 5 mil reais. 5 mil reais é suficiente. Dei uma característica, ficou invariável. Tudo bem? Beleza? Tranquilo. Vamos agora para casos especiais. Vamos comigo. Estas expressões que você está vendo aí, ó, você está vendo maioria, você está vendo maior parte, bando, grupo. Então essas expressões que você está vendo que elas me passam uma ideia plural, né? Você percebe isso. Maioria, maior parte, bando, me passam uma ideia de mais de um ser, mais de um integrante. Não existe bando de um integrante, não existe maioria de um ser, não existe. Então o que acontece? Eu penso que todas elas, como representam um significado plural, elas vão exigir que o verbo fique no plural. A maioria chegaram, a maioria faltaram. Está errado. Está errado. Elas representam um sentido plural, mas são estruturadas no singular. Então, maioria vai me proporcionar um verbo no singular. A maioria veio, a maioria faltou, a maior parte chegou, o bando fugiu, o grupo decidiu. Singular. Este nosso exemplo, por exemplo, aí, ó, a maioria faltou à aula. Eu usei faltou no singular para concordar com maioria, que está no singular. Na frase de baixo, eu continuo tendo maioria. E agora recebi um tal do determinante. Veja que eu especifiquei que maioria é essa. A maioria dos alunos. Pois muito bem, quando eu tenho uma dessas expressões recebendo um especificativo, o verbo entende que tanto pode concordar com o núcleo maioria, como também pode concordar com o especificativo, o determinante, que no caso aí é alunos, plural. Então eu tanto posso dizer a maioria dos alunos faltou, concordando com maioria, a maioria dos alunos faltaram, concordando com alunos. É a tal da dupla concordância, ok? Próximo caso. Percentagem ou porcentagem, tanto faz, tá? A maneira como você trabalha a expressão, as duas maneiras são corretas. A maneira como você trabalha é você que decide, você que escolhe. O que interessa é o seguinte, bem aí eu estou usando o numeral 2, 2%. O numeral 2 é singular ou é plural? Plural, não é? Pois bem. O numeral que eu estou usando é um numeral plural, pois isso vai fazer com que o verbo fique no plural.
2% chegaram cedo. Entenda que eu aí só tenho mesmo o numeral. Não ganhei determinante, não ganhei especificativo. Agora olha a frase seguinte. 2% da turma. Eu continuo tendo o numeral 2, que é plural, e por isso o verbo fica no plural chegaram. Ou eu agora posso concordar com o tal do determinante, que é turma. 2% da turma. O cara lá na prova não é bobo nem nada, ele me deu um numeral no plural e me deu um determinante no singular, turma. Então é para testar se você conhece a possibilidade de tanto concordar com o numeral plural, chegaram cedo, como também posso concordar com o determinante turma, que está no singular, chegou cedo. Resumindo, se eu tiver, venha para mim, se eu tiver maioria, maior parte, bando, grupo, turma, equipe, o verbo fica no singular. Se eu ganhar um determinante e o determinante estiver no plural, aí o verbo entende que tanto pode ficar no singular ou no plural. A maior parte veio, a maior parte dos alunos veio ou vieram. Tranquilo, dupla concordância. Na percentagem, mesma coisa basicamente. Se eu tiver apenas o numeral, quem manda é o numeral. 2% chegaram, 10% vieram. Se eu tiver um numeral no singular, 1%, 1,9 ainda é singular. Eu só vou considerar plural de 2 para frente. Então, 1% veio, 1,9% chegou. É assim. Botou o numeral no plural, aí o verbo vai para o plural. Se eu tiver numeral e determinante, o verbo concorda com um ou com o outro. Quem tiver no singular, vai ficar no singular. Quem tiver no plural, vai para o plural. 2% da turma pode ser chegou ou chegaram. Tudo bem? Vamos para o material. Vamos seguindo. Verbo haver. O verbo haver é nosso antigo companheiro, né? Mas ele tem um poder de se renovar a cada prova, a cada ano, a cada concurso. Bem, primeiro tópico aí, ó, existir. Verbo haver no sentido de existir é invariável. Deixa eu te explicar uma coisa. Venha para mim aqui, ó. Essa história de verbo haver no sentido de existir é só você lá na frase trocar um pelo outro. Se na frase eu tenho assim, por exemplo, ó, haverá mudanças. É a mesma coisa de dizer existirão mudanças, né? Se eu disser assim, ó, na reunião houve pessoas satisfeitas. Aí eu digo, existiram pessoas satisfeitas. Observe que eu disse houve no singular. A gente fica tentado a querer botar no plural. Houveram pessoas. Não faça isso. Houve pessoas. É isso. O verbo haver, quando eu consigo substituir pelo verbo existir, vai morrer no singular. Ele é invariável e ele é impessoal. Vamos logo combinar o que é essa história de impessoal, porque aí algumas questões, alguns itens cobram isso aí, né? Mencionam isso aí. Você tem que saber. Então, um verbo, ele é impessoal quando ele não tem sujeito. Ele não tem sujeito, ele não tem ninguém mandando nele. Por isso é que ele é invariável, ele não concorda com ninguém, tá? Então, verbo haver no sentido de existir é impessoal e por isso é invariável. Não bote no plural, senão você erra. Olha os exemplos que nós temos aqui, ó. Ainda houve reclamações. Eu ficaria tentado a querer dizer houveram. Não faça isso. Ele é invariável, ele é impessoal. Outra situação que envolve o verbo haver é essa próxima aí, ó, tempo decorrido. Imagine que quando eu digo eu o conheci há 10 anos, esses 10 anos já passaram, já aconteceram. Então o verbo haver, quando indica um tempo que já passou, também é impessoal, também é invariável. Esta observação que você está vendo em seguida aí são locuções verbais. Ó, deve haver, pode haver, há de haver. O que você está percebendo que elas têm em comum aí? O verbo haver, não é? Venha para mim. Olha só. Numa locução verbal, bora combinar uma coisa? O último verbo da locução sempre é chamado principal e o outro é auxiliar. Por exemplo, deve haver. O verbo haver não é o último, pois ele é o principal. O outro é o quê? Auxiliar. Quem você acha que manda numa locução? O principal ou o auxiliar? Com o nome desse só pode ser quem? O principal, né? Então nós vamos combinar a parte mais importante agora. Toda vez que eu tiver locução verbal e o último verbo, ou seja, o principal, for o verbo haver, sabe o que acontece? A locução toda fica invariável. Pode haver. Na hora que eu percebo que o verbo haver é o principal, eu já sei que aquela locução todinha tem que morrer no singular. Se eu encontrar em alguma questão, podem haver, já está errado na hora. Devem haver, costumam haver, hão de haver, está errado na hora. O verbo haver
Quando é principal, numa locução, ele é invariável e o auxiliar também fica invariável. Ele é que manda e a ordem é singular para a locução toda. Vamos para o exemplo, ó, vamos para o material. Costuma haver soluções imediatas. Costuma haver. O verbo haver aí é o principal. Por isso é que costuma haver está no singular. Na outra frase, ele há de vencer. Há de vencer é a locução. O verbo vencer é que é o principal. O verbo haver agora é apenas o quê? Auxiliar. Ah, então peraí. Quando o verbo haver é o principal, a locução toda fica no singular. Quando ele é apenas auxiliar, ele vai para o plural se for preciso. Vou repetir. Numa locução verbal, quando o verbo haver é o último, ou seja, o principal, a locução toda fica no singular. Quando o verbo haver é apenas auxiliar, ele não é mais o último, ele é o outro agora, ele é o auxiliar. Quando ele é apenas auxiliar, ele vai para o plural se for preciso. Olha no nosso exemplo, vamos para o material. Ó. Ele há de vencer. Eles hão de vencer. Veja que o verbo haver é apenas auxiliar e foi para o plural. Hão de vencer. Tudo bem? Fechou? Vamos para frente. Que e quem. Olha aí no nosso material o que nós temos. Ó. Que e quem. Quando você usa que, o verbo obrigatoriamente tem que concordar com o antecedente. Eu que paguei, nós que pagamos, eles que pagaram, vós que pagastes. Então, toda vez que eu uso que, é só olhar para quem está antes dele que você já sabe como o verbo se comporta. Se eu tivesse ali no lugar do eu que paguei, se eu tivesse fomos nós, você não vai dizer fomos nós que paguei, você vai dizer fomos nós que pagamos. Se no lugar do nós eu colocar agora, por exemplo, eles, vai ficar foram eles que pagaram. Então, qualquer ajuste necessário é feito olhando para antes do pronome. É só olhar para antes dele que você descobre como o verbo deve se comportar. Agora, na frase seguinte, olha o que está acontecendo. Ó. Fui eu quem paguei. Eu agora estou usando quem, né? O quem, gente, ele é um pouco mais rico. O quem ele vai me permitir concordar com o antecedente, como eu já estava fazendo antes, tá? Eu quem paguei, nós quem pagamos, eles quem pagaram, continua valendo isso aí. Mas o quem, ele tem uma opção a mais, que é essa aqui. O verbo ficar na terceira pessoa do singular. Fui eu quem pagou, fomos nós quem pagou, foram eles quem pagou. Olha aí, esquisito, né? Mas tu sabe por que é esquisito? Porque ele inverteu a posição. É muito esquisito quando eu digo assim, ó, foram eles quem pagou. Mas inverte, quem pagou foram eles. Fomos nós quem pagou fomos nós. Deixa de ser esquisito, né? Então venha para mim, ó. Se eu uso que, o verbo só pode concordar com o antecedente. Mas se eu uso quem, eu tenho duas opções. Ou eu concordo com o antecedente, ou eu deixo na terceira pessoa do singular. Parece estranho num primeiro momento, mas você se acostuma e é correto, tá bom? Vamos para o próximo caso, vamos para o material, ó. Qual e algum. Você está vendo nas duas primeiras frases, o qual está no singular e o algum está no singular. Qual de nós participou? Algum de nós participou. Você vai combinar comigo o seguinte, quando o qual e o algum estiverem no singular, quando eles estiverem no singular, o verbo tem que ficar no singular. Quando eu encontrar o qual e o algum no singular, eu não preciso analisar mais nada. É só botar o verbo no singular. Mesmo que o meu determinante exista. Porque, veja, na primeira frase, quando eu digo qual de nós, o qual está no singular. Aí eu nem perdi meu tempo olhando para o nós, que é determinante. Eu fui direto botando o verbo no singular. Qual de nós participou? Algum de nós participou. Você está vendo que o nós não teve papel nenhum, não influenciou em nada, né? Eu, quando encontro o qual e o algum no singular, verbo no singular. Agora, nessa outra frase aí, ó, na terceira, quais de nós, veja que o quais agora, plural, aí nós vamos combinar que quando o alguns ou o quais estiverem no plural, aí está tudo liberado.
ou o verbo fica no plural, concordando com eles, ou então com o determinante, no caso aí o nós, tá? Então deixa eu explicar aqui para você bem direitinho. Numa frase como essa aqui que eu vou dizer agora, ó. Qual dos brasileiros chegou? Você viu que eu dei um determinante no plural brasileiros, mas não teve valor nenhum. Por que não teve valor? Porque o qual está no singular. Vamos tentar de novo? Qual de nós chegou? Olha o chegou no singular concordando com o qual no singular. Veja que o nós não influenciou em nada, né? Agora, se eu botar quais, aí está tudo liberado. Ou eu concordo com o quais, botando no plural, ou com o nós. Quais de nós chegaram? Concordando com quais. Quais de nós chegamos? Concordando com nós. Ou seja, o determinante só tem valor quando o quais e o alguns estiverem no plural. Porque quando estiverem no singular, o verbo fica no singular e acabou. Tudo bem? Vamos para frente? Vamos nessa. Próximo caso. O se. Rapaz, este se é um problema para muita gente, viu? Eu não sei quem algum dia na vida inventou que eu preciso classificar o se para poder descobrir se o verbo vai para o singular ou para o plural. Quem decidiu que este era o melhor caminho não tem a menor noção do que está fazendo. Porque mexer com o se é algo trabalhoso e arriscado. O se ele tem funções espalhadas na gramática toda. Então mexer com classificação do se não é uma boa ideia. Depender disso é uma péssima ideia. Então esqueça essa história de dizer se o se é pronome apassivador, índice de determinação, não mexa com isso. Para que você está mexendo com o se? Você, quando vai analisar o se, perdeu o foco. O foco não é a concordância do verbo. Uma questão de concordância verbal só quer saber se o verbo fica no singular ou no plural. Ele não quer saber a função do se, não. O pior é que para você saber a função do se, você primeiro tem que saber a classificação do verbo. Se o verbo é transitivo direto, se é direto e indireto, se é não sei o quê. Meu Deus, olha no que você está mexendo. Você está mexendo em classificação verbal, que é algo muito traiçoeiro. Você está mexendo em função do se, que é algo muito arriscado, muito volumoso, para depois saber o que a questão está pedindo, que é a variação do verbo ou a invariabilidade dele. Bora tentar uma cor mais simples, né? Por favor, né? Vamos tentar uma cor mais simples. Venha comigo, ó, vamos para o material. Veja que na primeira frase tem assim, ouviam-se disparos. O se está ligado ao verbo, né? Eu quero combinar com você o seguinte. Você vai fingir que o se não existe, fingir que ele não existe, e vai perguntar o que para o verbo. O que? Não pode perguntar de que, a que, em que, com que, não. Você só vai perguntar o que. Só isso. Aí eu só quero saber se tem resposta ou não. Vamos ver o que é que dá? Nessa frase, ouviam-se disparos, tira o se. Ouviam o que, hein? Disparos. Teve resposta, não teve? Disparos. Eu te pergunto, disparos é singular ou é plural? Plural, né? Pois por isso é que o verbo está no plural. Ouviam. Só por isso. Acabou. A sua análise só vai até aí. Se você avançar, está trabalhando de graça. A tua análise só vai até aí. Ouviam-se disparos. Tira o se. Ouviam o quê? Disparos. Teve resposta? Está no plural? Verbo no plural. Se eu tivesse disparo, singular, disparo, o verbo ia ter que ficar no singular. Ouvia. Ouvia-se disparo. Como tem plural disparos, ouviam-se disparos. Então, meu amigo, olha, eu finjo que o se não existe e pergunto o que para o verbo. Se tiver resposta, a resposta manda no verbo. Se for plural, verbo no plural. Se for singular, verbo no singular. Vamos para os exemplos, ó. Pode-se notar a movimentação. Eu tiro o se e pergunto o que. Pode notar o que, hein? A movimentação. É a resposta e está no singular, movimentação. Por isso é que a locução está no singular. Pode-se notar. Se eu tivesse as movimentações, plural, a locução ia para o plural. Podem-se notar. É aquilo que eu falei para você. Se tem resposta, ela manda no verbo. Se a resposta for plural, vai para o plural. Se for singular, vai para o singular. Como nesta frase, movimentação é singular, o verbo ficou no singular. Na frase seguinte, eu vou tirar o se, vou perguntar o que e nem vou ter resposta. Lembre-se de que nós combinamos perguntar o que. O que? Ou tem resposta ou não tem, né? Vamos lá, vamos fazer a pergunta. Confia-se em Deus. Tira o se, pergunta o que.
Confia o quê? Não tem resposta. Eu não estou perguntando em quem, só teria resposta se eu estivesse perguntando em quem. Eu aí estou perguntando o quê? Confia o quê? Não tem resposta. Pois quando não tem resposta, é porque não tem ninguém mandando no verbo. Ele vai morrer no singular. Então, confia no singular é correto, porque não teve resposta. Tudo bem? Tira o se e pergunta o quê? Não tem resposta? Vai morrer no singular. Vamos para o material. Vive-se em Teresina. Tira o se, pergunta o quê? Vive o quê? Não tem resposta. Só se eu perguntasse onde. E eu só posso perguntar o quê? Vive o quê? Não tem resposta, vai morrer no singular. Venha para mim. Quando eu tenho o se ligado ao verbo, não entre nessa história de querer classificar o se, tá? Isso aí é amadorismo, isso aí é coisa de quem não tem estratégia, de quem não tem a mãe, não tem a habilidade. Então, é de sair devorando classificações para cima, para baixo, para frente. Não existe isso, cara. Não existe. Essas camadas mais profundas de análise gramatical, elas são ultrapassadas, são cafonas. Quem utiliza uma estratégia puramente gramatical, além de se estressar com uma análise mais trabalhosa, vai levar mais tempo, vai correr mais riscos. É algo ultrapassado, é algo que se consumia, como eu falei, na década de 80. Hoje a gramática para concurso público é uma gramática contextualizada, é estratégia, é análise, é saber para onde olhar e o que está sendo procurado. Então vamos para frente, vamos para o próximo. Ó. Núcleos ligados por ou. Observe que aí nessas duas frases eu tenho o mesmo sujeito, né? O pai ou o filho, é o mesmo sujeito. Na primeira frase, o pai ou o filho chegarão. Observe que o verbo ficou no plural, chegarão. Na frase de baixo, o pai ou o filho será. O verbo ficou no singular. O que eu vou fazer para saber quando o verbo vai para o plural e quando vai para o singular? Bem, você só precisa saber se só um pode praticar a ação ou se os dois podem. Como assim, Neto? Ora, quando eu digo o pai ou o filho chegarão cedo, para o filho chegar cedo, o pai não precisa chegar tarde, não. Os dois podem chegar cedo. Os dois podem chegar juntos, inclusive. Então, quando um não impede o outro, o verbo fica no plural. Agora, na frase de baixo, o pai ou o filho será o primeiro lugar desta corrida. Só existe um primeiro lugar. Se o pai for o primeiro lugar, o filho já não pode ser. Se o filho for o primeiro lugar, o pai já não vai poder ser. Um impede o outro. Quando só um pode praticar a ação, o verbo fica no singular. Quando os dois puderem, o verbo fica no plural. Você está vendo que nós passeamos pela concordância verbal toda. Nós passeamos. Foi um passeio. Por quê? Porque ninguém saiu classificando, se estressando, sofrendo com nada. Me diga se eu classifiquei uma coisa aí. Não classifiquei nada. Coisa nenhuma. Passeamos pela concordância verbal toda. Tudo que você vai encontrar em cobranças, você encontrou aqui em teoria, só que na manhã, como se a gente estivesse conversando no banco de uma praça.